Fala pessoal, beleza? Agora a gente vai ver a fisiologia vegetal, a gente vai ver a condução da seiva elaborada. A gente já sacou como que acontece a condução da seiva bruta, a gente lembra que tem uma influência da pressão positiva da raiz e além disso a gente também lembra que existe a ideia de transpiração seguida de coesão e daí uma tensão, daí a seiva sobe. Agora, elaborada. Qual que é o sentido da condução da seiva elaborada? Qual que é a composição dela? Como que acontece? Para começar, você lembra que seiva bruta ela é constituída de água e sais minerais. A seiva elaborada ela vai ter água basicamente e sacarose, muita sacarose. É como se fosse uma consistência de um xarope. E ela existe exatamente porque a seiva bruta subiu, chegou nas folhas e lá nas folhas a gente tem um processo que chama fotossíntese. A fotossíntese ela vai converter a seiva, que era a seiva bruta, então elaborada, vai encher ela de sacarose. Aí agora, como que ela é transportada, o sentido? Vamos entender. Existe uma lógica que a gente vai chamar de fonte e dreno. Então, por exemplo, sempre que eu pensar em fonte, é onde ocorre a produção da sacarose, beleza? E quando eu pensar em dreno, é quem precisa ser nutrido e alimentado. Então, eu organizei algumas coisas aqui pra gente. Eu organizei assim, fontes, folhas maduras. Então, numa planta lá com a folha madura, já grande, já cresceu, verde, ela faz muita fotossíntese e ela é uma fonte. Agora, aquela folhinha jovem que está crescendo, as geminhas, a raiz, são drenos. Eles são alimentados, são nutridos. Então, o sentido, se a gente pensa assim de uma forma geral, o sentido de condução é da fonte para o dreno. Como a raiz ela é um dreno, a gente imagina que existe uma lógica da condução ser no sentido descendente, mas ele pode variar aí. Então, se alguém te perguntar qual o sentido da condução, você vai lembrar que é da fonte para o dreno. Como a raiz é um dreno, normalmente a condução ela é descendente. Uma observação legal é que tem os caules tubérculos e raízes tuberosas. Caules tubérculos e raízes tuberosas, eles armazenam amido. Estão lembrados disso? E o amido ele tem muitas glicoses. Normalmente, então, a condução é no sentido para a raiz tuberosa e para o caule tubérculo, no geral. Só que aí, dependendo da situação, pode inverter. Então, normalmente ele é dreno, mas ele pode virar fonte quando, por exemplo, a planta não está produzindo glicose. Se a planta tiver com uma baixa produção de glicose, aí eles viram fonte e a gente inverte o sentido da condução. Tanto que é possível a gente perceber que, às vezes, o floema ele tem um sentido ascendente, caso seja, por exemplo, uma raiz tuberosa fornecendo glicose lá para cima, onde agora vai ser o dreno. Então, a gente tem essas variações. Mas, de forma geral, o mais comum é lembrar, então, que a condução ela é descendente. Beleza. Agora, como que ela acontece? Vamos lembrar, assim, que a gente já entendeu a seiva bruta, que tem que subir, tudo que acontece para ela subir. Agora, vamos ver como que é essa seiva elaborada. Para começar, só um detalhezinho que eu gosto de lembrar é que, quando a gente pensa em floema, ele pode ter um outro nome. Você lembra disso? Floema, liber, e tem aqui, ó, elementos de tubo crivado. Tubo crivado porque tem aqueles buraquinhos, tipo os crivos do chuveiro. Estão lembrados? Beleza. Como que vai acontecer? Primeiro eu peguei uma folha aqui, cortei ela, ampliei. Aqui, nessas células aqui, ocorre a fotossíntese. São as células do mesófilo. E nessa fotossíntese a gente tem a produção lá de glicose, aí depois tem a conversão em frutose, depois tem a formação do disacarídeo sacarose. Fica cheio de sacarose então. Então, a produção de sacarose ocorre aqui. Então, eu ampliei ali e ampliei aqui. Ó. Aqui são as células do mesófilo, um pedacinho de uma célula do mesófilo. E aqui está o floema, como se fosse, então, aqui as células do mesófilo, floema. Então, a gente tem que, primeira coisa importante, mandar a sacarose da célula do mesófilo para o floema. Mas aí eu tenho um problema. Dá uma olhadinha aí, olha só. O floema está cheio de seiva elaborada, que é rica em sacarose, igual um xarope. Então, observa a concentração da célula do mesófilo e a concentração do floema de sacarose. A concentração do floema de sacarose é maior. Então, se a gente fosse pensar numa tendência natural de transporte, a sacarose ia voltar para a célula do mesófilo. E eu estou falando aqui exatamente de um lugar que é fonte, que não é dreno. Então, é fonte. Então, a gente está pensando que está acontecendo fotossíntese aqui, e essa glicose que está sendo produzida, a frutose que foi produzida depois, juntou, formou sacarose, e isso vai ser transportado para um dreno, tipo para a raiz. Então a gente tem que arrumar uma maneira de transportar a sacarose da célula do mesófilo aqui, ó, para dentro do floema. Já que a concentração de sacarose é maior no floema, aí é legal a gente pensar que tem como transportar contra um gradiente? Tem.
é possível transportar quanto gradiente, desde que ocorra gasto de energia. Então, o transporte da sacarose, da célula do mesófilo para o floema, da maioria das plantas, é um transporte ativo. E além da sacarose, eles mandam também, junto com ela, a gente chama de cotransporte quando é junto, H+. Então, vai H+, e além do H+, ao mesmo tempo vai a sacarose e vai transportando para cá. Então, essa é uma lógica muito, muito importante. Então, vamos puxar para cá que vai ficar legal de entender. Ó. Vamos sacar aqui dentro, então, ó. Esse aqui é o tubo floema. Dentro do floema já existe seiva, ele está repleto de seiva elaborada. Então, de uma ponta à outra dele, a gente tem bastante seiva elaborada. Beleza? Daí, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui a célula-fonte que vai produzir a glicose, depois a frutose, aí vai juntar a glicose mais frutose e vai fazer sacarose. Mas observe bem que existe uma maior concentração de sacarose dentro do floema do que na célula-fonte. Como que a célula-fonte pode ser uma fonte, então? Como que ela pode fornecer sacarose? Ela pode fornecer sacarose, então, igual nós vimos ali, fazendo um transporte que é o transporte ativo. Então, o transporte ativo manda a sacarose para dentro do floema. Isso lá na fonte. Mas aí, vamos pensar numa coisa? Se por acaso o meio agora ficou muito concentrado de sacarose, quando comparado, por exemplo, com outro meio, a tendência é da água que está, por exemplo, aqui, ser mandada para cá e essa água vir para cá através de qual processo? Essa água vir para cá através de um processo que a gente chama de quê? Osmose. Só que já está cheio de seiva, que é seiva elaborada, dentro desse tubo. Como esse tubo já está cheio de seiva elaborada, quando a água entra aqui, gera um fluxo de massa, que vai empurrar toda essa seiva que está dentro do floema para baixo. Então, isso gera o fluxo de massa. Então, quando a água vem da célula-fonte, daquela parte da planta que é fonte, e entra aqui no floema, ela empurra a seiva elaborada para o sentido célula-dreno. E quando chega aqui embaixo, aí fica mais fácil de entender. Quando chega aqui embaixo, a gente entende que a célula-dreno ela tem menos sacarose. Então, a sacarose passa naturalmente para ela e passa naturalmente por qual processo? Por difusão. Então, entra ali por difusão. O restante da água, o excesso de água que excedeu, ainda vai ser reaproveitado para poder subir depois pelo xilema. Mas o importante é entender como que desceu. Então, é legal a gente fazer uma diferenciação que aqui em cima o transporte foi um transporte que nós vamos chamar de transporte ativo. Aqui em cima foi o transporte ativo da sacarose, diferente lá de baixo. Aqui embaixo foi um transporte que vai ser o transporte passivo. Transporte passivo, nesse caso, vai ser uma difusão. E depois a água segue por osmose também, para poder entrar aqui. Entra um pouquinho de água também nessa célula que a gente chama de célula-dreno. Entendemos então que o transporte vai ser por um fluxo de massa. Então, essa ideia aqui, ó, da descida da seiva, ela desce por um fluxo, que é o fluxo de massa. Quando o interior do floema ficou muito concentrado de sacarose, a água entra e empurra a seiva elaborada que estava lá dentro para baixo. E isso vai chegar no dreno, nesse caso que foi para baixo. Beleza? Tem uma questão muito manjada de prova, que é uma questão do anel de Malpighi. Você tem que ficar muito esperto com isso, sempre aparece. Vamos ficar atento. Eu vou te mostrar a clássica e uma variação dela. Vamos imaginar que tem uma planta aqui, aí você já pensa, né? Coloquei ali essa planta com os vasos condutores, tem um azul e tem um vermelho. O mais externo é o vermelho, o mais interno então é o floema, fora floema. E o mais interno, xilema. Se, por exemplo, a gente fizer um anel de Malpighi, a gente vai cortar aqui a casca da árvore até cortar o floema, vem aqui até cortar o floema, ok? Se a gente fizer isso com a planta, o que vai acontecer? Ela vai sobreviver ou vai morrer e por quê? Sempre perguntam isso. Então, dá uma olhadinha ali, vamos pensar? Olha só, a fonte está aqui em cima, a raiz é dreno, então o sentido é da fonte para o dreno. Então, na hora que a fonte produz, na hora de descer, e aí? Vai ter como descer seiva elaborada? Não vai. E a raiz? Você acha que a raiz precisa de muito carboidrato?
Com certeza. Ainda mais pensa lá na pontinha da raiz, aquela zona lisa, que é a zona de crescimento, metabolismo aceleradíssimo, o pau quebrando ali, então ela precisa de muita glicose. Então se a gente faz isso, matamos a planta. Mas eu não quero matar a planta não. Então eu vou recuperar aqui o floema e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui agora e vou fazer um anel de Malpighi em outro lugar. Dá uma olhadinha aqui, olha só. Vou fazer um anel de Malpighi agora. Aqui, ó, até cortar o floema aqui e aqui também. Cortei aqui, beleza? Aí a pergunta é, primeiro, a planta vai morrer sim ou não? Pensa aí. E aí? Não, né? Por que não? Porque olha só, o outro galho vai sustentar a raiz. Tudo bem? Vai ser aqui então fonte, dreno, fechou. E esse galho morre ou sobrevive? Fácil, né? A seiva bruta continua chegando. Rola a fotossíntese. Toda seiva elaborada produzida nesse galho vai ficar para quem? Para ele. Não vai ser uma seiva compartilhada. Se não vai ser compartilhada, fica tudo para ele. Então, além dele não morrer, esse galho, ele vai ter mais carboidrato do que o normal. Vai produzir frutos maiores, frutos mais doces, vai aumentar o número de folhas. É isso que acontece. Uma coisa legal que a gente pode fazer também, é feita na agricultura, é assim. Você foi lá e percebeu que a planta deu muita flor. E você já sabe que tem tanta flor, mas tanta flor, que vai distribuir carboidrato para todos os frutos que vão desenvolver, porque você lembra que na flor tem um ovário, que o fruto é o crescimento do ovário, daí você vai perceber que os frutos vão ficar pequenos, pouco desenvolvidos, e o mercado não aceita muito bem esse tipo de fruto. O que você faz? Antes de ter a polinização, fecundação, você corta algumas flores, diminui o número de flores e também vai ter agora frutos maiores e mais doces e mais saborosos. Ou você faz o anel de Malpighi, mas é muito mais complicado fazer o anel de Malpighi. Fechou? Então aí foi hoje a condução da seiva elaborada, transporte de seiva elaborada, feito pelo floema, nos elementos do tubo crivado. Beleza, galera? Valeu demais!